Fisiculturismo, será que esse é um esporte para todas as pessoas? Será que se eu acordar hoje e falar assim, eu quero ser um atleta de fisiculturismo, será que eu posso simplesmente me tornar o melhor atleta do mundo? Meu nome é Manuel Prates, eu sou coach de atletas de fisiculturismo, atletas profissionais inclusive, e eu tô aqui hoje para revelar algo para você que ninguém fala. Afinal, todas as pessoas, eu vou repetir isso aqui para você, ó. Afinal, todas as pessoas podem se tornar um grande atleta de fisiculturismo? E a resposta é que não. Não. Já vou cancelar o teu sonho para você entender. Eu faço uma pergunta para você. Se você nasceu com 1,60 m, você pode se tornar um grande jogador de basquete? A resposta é que não também, né? Fisiculturismo é a mesma coisa. Por que eu estou falando isso? Fatores genéticos. Eu convivo com atletas há muito tempo, eu já vi atletas de alta performance, inclusive nos Estados Unidos. Os melhores atletas do mundo, o atleta que ganhou, que é considerado hoje o melhor atleta do mundo, eu estive com ele alguns dias atrás, lá em Ohio, lá nos Estados Unidos, e é impressionante a diferença de um atleta profissional de elite para um praticante de musculação normal e também para um praticante atleta, mas não atleta assim de top de linha. Por que eu tô falando isso, gente? É curioso assim, porque muitas pessoas acreditam que a principal diferença está no hormônio. Eu tô no meio do fisiculturismo tem 10 anos e é muito normal você ver pessoas, atletas que competem em campeonatos menores, que usam uma quantidade alta de hormônio e mesmo assim, mesmo usando muito hormônio, mesmo fazendo uma boa dieta, não consegue não chegar nem próximo de um atleta de alta performance. Isso é curioso. E sabe o que? Primeiro, a ciência mostra, ela dá várias direções para nós. Eu só não vejo assim até hoje, eu não vi nenhum artigo, talvez pode ser falha minha, mas não vi nenhum artigo que mostre alguma relação com a anatomia. Por quê? Os atletas de ponta, é como se o atleta ele já nascesse com uma linha, com uma estética mais harmônica. É como se o músculo dele já fosse diferente, desde a origem. O que é a origem? Ó, vou esticar meu braço aqui para você entender. Aqui eu tenho o meu bíceps, né? Então você tem a origem aqui em cima e a inserção aqui embaixo. Quando você treina muito, né? Imagina o teu quadríceps. Você tem a origem do quadríceps, é aqui na bacia, né? Ou no quadril. Aqui logo, o certo seria falar na pelve, né? Mas imagina que é o quadril para ficar mais fácil para você entender. O músculo ele começa aqui em cima e ele vai encaixar lá no joelho, certo? Para as pessoas que são muito responsivas e principalmente atletas de ponta, a gente já viu isso na prática e veja há muitos anos, é como se ele conseguisse construir fibra em toda essa musculatura, é como se toda essa musculatura fosse alta. Quando você vê pessoas e também atletas que se dedicam muito, fazem uso de hormônio, treinam há muitos anos, você olha e parece que não é tão perfeito o músculo, parece que ele começa um pouco depois, parece que não tem aquela inserção, né, que é a parte que encaixa, porque o músculo ele entra ali no... Vou dar um exemplo aqui, ó. Imagina que aqui o deltoide lateral, né, aquele encaixe no bíceps aqui, parece que ele não é tão aprofundado. E detalhe, gente, eu já tô aqui nesse meio há 10 anos. Eu já vi muita gente que treina e treina muito bem. Eu também sou um exemplo disso. Eu treino e treino muito bem. E a resposta ao ganho de massa muscular, ela não acontece depois que você passa aí de 5, 6 anos. É uma resposta muito lenta. A pessoa que é um atleta de fisiculturismo, que meio que nasceu com a genética para isso, essa pessoa, se ela treinar ali com 16, 17 anos e for mais ou menos orientada, não precisa nem ser muito bem. Essa pessoa com 20 anos, ela já tem um físico absurdo. Obviamente, você consegue descobrir bons atletas depois de mais velho? Consegue, mas hoje, no cenário do fisiculturismo que a gente está encontrando hoje, você vê atletas com 20 anos de idade e esse atleta ele já está absurdo. E olha que coisa curiosa. O atleta de fisiculturismo, você olha para ele assim, na estética, numa foto, ou até mesmo ele fazendo uma pose, e você acredita que essa pessoa pesa, tipo, você vê um homem, né? Você fala, meu, esse cara pesa 110 quilos. Você vai ver o peso dele, ele pesa 88. Mas a estética dele, mesmo tendo 88, 85 quilos, é uma estética muito diferente de uma pessoa que não tem
tanta responsividade para o ganho de músculo e também pesa 88. Então, se você pegar duas pessoas que têm o mesmo peso, mais um, ele tem uma genética diferente, ele responde mais ao ganho de massa muscular, você vai ver um físico diferente. Mesmo os dois treinando ao mesmo tempo, mesmo os dois usando o mesmo hormônio. E, gente, o atleta de ponta, ele não precisa utilizar tanto hormônio quanto um atleta que não é tão responsivo, porque o atleta de ponta, ele já responde muito bem. Isso é uma coisa que às vezes é difícil explicar para algumas pessoas. O atleta que ele se torna o campeão, ele já é muito responsivo, então ele não precisa de uma utilização de hormônios absurda. Normalmente, aí nesses anos que eu tenho no meio do fisiculturismo, você vê uma pessoa que não tem genética, às vezes usando mais hormônio do que um atleta de ponta. Por quê? Porque ele não responde. E a gente costuma usar uma frase: se você não ganha massa muscular com facilidade sem utilizar hormônio, é porque você, usando hormônio, também não vai ter facilidade. A pessoa que tem um físico mais estético, que é mais propensa ao ganho de massa muscular, sem utilizar hormônio, ela já parece que usa hormônio. Por quê? Porque a resposta dela, a sensibilidade ali do receptor, a quantidade de fibra muscular que essa pessoa consegue produzir já é diferente. Aí quando essa pessoa que é muito responsiva faz a utilização de hormônio, ela fica ainda maior, fica com um físico ainda mais agressivo. Você está entendendo isso? Basicamente, meus amigos frangolinos que são igual eu, se você não nasceu para o esporte, não adianta imaginar que você vai ter um físico top de elite. Dá para melhorar, sim, muito. Dá para melhorar sem hormônio e dá para melhorar utilizando hormônio e ser um ótimo atleta. A gente tem, na verdade, assim, ó, no Brasil, nos últimos, ali desde 2018, 2019, quando teve alguns ajustes nas federações, né, que a federação NPC, que veio lá dos Estados Unidos, né, os dois, esqueci o nome agora, o Tamer e o Tarek, né, são dois irmãos americanos, vieram de lá para cá e trouxeram a chancela da NPC, né, que é como se fosse uma produtora de eventos. E eles vieram para o Brasil e começaram a produzir muitos eventos de fisiculturismo, eventos bem organizados. Inclusive, essa foto aqui é num evento da NPC também, né? Se não me falha a memória, essa aqui é no Arnold Classic. Essa aqui é a atleta Cassandra, que está aqui atrás, é uma atleta americana. Inclusive, já tive atletas minhas que competiram lá nos Estados Unidos contra a Cassandra, tá? E eu me perdi no que eu estava falando. Lembrei. A NPC, ela veio para o Brasil e começou a produzir mais campeonatos. E você tem grandes atletas competindo aqui. Mas, quando você pega um atleta, às vezes campeão de uma categoria, num campeonato intermediário, e você compara ele com um atleta que é um campeão mundial, que é um atleta que compete nos Estados Unidos, né, um atleta profissional extremamente responsível, a diferença ela é absurda. E o que eu queria explicar para vocês? Se você não nasceu para ser um atleta de fisiculturismo, você pode utilizar muito hormônio, você pode treinar muito, fazer muita dieta, que você nunca vai ter tanta resposta quanto um atleta de elite. Você pode sim melhorar muito o teu físico, mas você não vai se tornar o Siban, não vai se tornar talvez a Franciele Matos lá, não vai se tornar a Ângela Borges. Uma coisa que às vezes é difícil aceitar, né? Muitas mulheres até mesmo relutam, né? Eu trabalho com a grande maioria das minhas atletas, são mulheres, né? E muitas relutam. Mas, gente, eu já vi muitas atletas na vida, né? Eu já trabalhei com muitas. Tem algumas mulheres que elas já chegam com uma estrutura anatômica do glúteo parecida com a de um atleta de competição, mesmo sem nunca ter treinado. Então você pega essa atleta, coloca ela fazer um bom treino voltado para o fisiculturismo, ela responde muito rápido. Enquanto outras mulheres que elas querem ter o físico igual a de um atleta, ela se dedica, e o físico parece que demora uma eternidade. Já em contrapartida, essa que tem um físico mais parecido, às vezes mesmo sem treinar, ela já parece um atleta de fisiculturismo, ela começa a treinar pouco tempo, ela já está muito avançada. Por quê? É uma relação de responsividade. Eu posso usar alguns exemplos, mas eu vou usar um exemplo aqui para
ficar mais simples para vocês. No nosso corpo, nós temos algo que se chama ribossomo. Os ribossomos, né? Porque não é os ribossomos, eles são responsáveis por fabricar a fibra muscular. Ele recebe lá através do RNA mensageiro, imagina assim, ó, que é como se viesse um código lá do teu DNA para produzir as proteínas musculares. Esse ribossomo, a gente fala que ele é uma máquina de produzir proteínas. As pessoas que parecem ser mais responsivas ao ganho de massa muscular, um dos fatores é que essas pessoas têm mais ribossomos, ou seja, ela tem uma maior capacidade de produzir actina e miosina, que é a fibra muscular. Então, aqui é um só dos fatores que parece, né, que justificam algumas pessoas ter um maior ganho de massa muscular. Não é só sobre a testosterona, né? Muitas pessoas acreditam, essa pessoa responde muito bem, então ela tem a testosterona muito alta. Não necessariamente, pode ser outros fatores. Algumas pessoas podem ter, por exemplo, uma quantidade de célula satélite maior, ela pode ter mais mionúcleos. O que é isso? Mionúcleo, imagina assim, ó. Imagina que tem uma ligação com o ribossomo, para ficar mais fácil para você entender também. Quanto mais mionúcleos tiver, maior vai ser essa capacidade de produzir, de sintetizar a proteína muscular. Esse é um fator. Agora, o que eu nunca via estudos, artigos, nada, é sobre a relação da anatomia. Assim, o porquê que algumas pessoas, geneticamente, a estrutura muscular... Assim, dá para simplificar para vocês. Sabe aquela pessoa, o negromorfo, que é aquela pessoa que nunca treinou, mas parece que ela já faz musculação? Esse mesmo. Essa pessoa, quando ela começa a fazer um treino, ela se destaca muito rápido. E olha que curioso. Isso é um fato interessante contar. Um dos maiores campeões de bodybuilding do mundo, quando ele chegou na academia para se matricular, a pessoa que estava na recepção da academia perguntou para ele quando que ele iria competir. E ele nunca tinha treinado. E sim, esse é Ronnie Coleman. Ele nunca tinha treinado, mas quando ele chegou na academia, as pessoas acreditavam que ele já era um atleta. Por quê? Porque ele naturalmente, na época era natural, naturalmente ele era muito grande, muito robusto. E ele, por acaso, se tornou um dos maiores atletas do mundo, foi campeão durante anos. Você está entendendo? Eu espero que com esse exemplo agora você entenda de uma vez por todas. Antes de treinar, ele já parecia um atleta. Você está entendendo? Agora você olha aqui, ó, para esse menino franzino aqui, você acha que eu vou virar um grande campeão do mundo? E você, gafanhoto, que está assistindo do outro lado, você acha que você vai se tornar o Siban? Você pode morrer fazendo agachamento, que não vai, não se iluda. Dá para evoluir muito, seu shapinho de grilo aí do outro lado, né? Filezinho de borboleta, dá para crescer muito, mas não dá para se tornar um campeão do mundo. O campeão do mundo nasceu para ser o campeão, se dedicou, obviamente, para isso e se tornou o grande campeão. Então era isso que eu queria falar. E outra coisa, fisiculturismo tem a utilização de hormônios, né? Não seja inocente. Atletas de ponta no fisiculturismo utilizam hormônio. É preciso falar isso. Eu preparo atletas de fisiculturismo que competem em alto nível. Eu tenho atletas naturais? Sim, eu tenho atletas que competem naturais. Mas atletas de ponta, atleta profissional, atleta que vai disputar campeonato em categorias relevantes, eles vão ter a utilização de hormônios. Não necessariamente é uma utilização exagerada, mas é preciso utilizar. Por que utilizar? Quando o atleta de fisiculturismo vai finalizar, ou seja, ele vai definir para o dia da competição, ele tem um emagrecimento, né? Um cutting que a gente fala. Vou repetir isso aqui, ó. Quando o atleta de fisiculturismo ele vai fazer o processo de definição, ele vai até o extremo. Nessa hora o corpo ele tenderia a perder muita massa muscular. O hormônio ele serve para isso, principalmente para mulheres, né? Categoria biquíni, por exemplo, as mulheres acabam utilizando o hormônio para proteger a massa muscular e não perder massa muscular na finalização, na hora que está se aproximando do campeonato, tá? Esse é um dos grandes fatores da utilização do hormônio. Quando a gente fala de atletas de competição pesada, acima de 100 quilos, aí a conversa é outra. Aí eu nem gosto de falar muito, porque ali é uma realidade que não tem nem muito sentido, que a quantidade de hormônio ela realmente é muito alto, tá bom? É isso, gente. Eu queria trazer aqui só um pouquinho mais de clareza para vocês sobre fisiculturismo. Eu espero que você tenha gostado. Se você quiser ver mais conteúdos desse cabeludinho, vai lá no meu Instagram, @ManuelPrates. Todo santo dia eu posto conteúdo para você. E
tá na hora de você aprender sobre treino e sobre dieta. E se quiser entrar na minha consultoria, lá no meu Instagram também tem o link. Vai lá, conversa, aprende com quem tem mais de 10 anos de experiência, tá bom? Tamo junto, espero você no próximo vídeo. Fui!